Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da editora Letraria. Eu sou a Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e faço parte aqui da editora. No vídeo de hoje eu vou te explicar como publicar um livro ilustrado. É o sonho de muita gente publicar um livro para crianças, um livro cheio de ilustrações, ilustrações belíssimas que também ajudem a compor essa história. Mas muita gente não sabe por onde começar. Bom, para começar, vou ter que já te falar um clichê aqui. Você precisa começar pelo começo. É muito simples. E o que é o começo de uma história? Você tem que pensar basicamente num enredo central, num mote, em algo, numa frase, algo que você vai desenvolver, vai engordando a história a partir disso e ela vai ganhando corpo, vai ganhando sentido e vai ganhando as ilustrações. Então, aqui na Letraria, nós temos mais de 150 e-books disponíveis para download gratuito e muitos deles são livros infantis, que você pode consultar e ter uma ideia do que a gente está falando quando se trata de livro ilustrado. Então, vou citar alguns exemplos só para clarear. A gente tem o livro Minha Mãe Usa Touca de Cetim, em que esse enredo central, esse mote que deu início à construção da narrativa, é uma mãe que passou pelo processo de transição capilar e ela usa a touca de cetim e o filho viu a mãe usando a touca e perguntou para que servia aquela touca, por que ela usava, e a partir daí a história foi se desenvolvendo. A gente tem também um outro livro que se chama Ele, o Guardião da Natureza, que conta a história de uma criança que descobre que o seu colega de classe, com quem ela sempre trocava ideias, que era muito amigo, com quem ela dividia suas aventuras, é autista. E aí a criança se pergunta, e daí? Então veja que eu estou te dando exemplos bem simples para você pensar nesse mote inicial, nesse motivo inicial da sua narrativa. Então você tem ali primeiro um enredo que você vai desenvolver. A partir disso, eu sugiro que você escreva a história e divida essa história em páginas. Então, não importa se você vai ter pouco conteúdo em cada página, que você está pensando em começar a escrever seu livro, em fazer um esboço. Então, você vai dividir essa história em páginas e vai imaginar, geralmente, um livro infantil vai ter uma quantidade mínima de 20 páginas. Então, você vai dividir ali esse texto em 20 páginas. Depois disso, você vai pensar nas ilustrações. Então, você vai ver se você precisa exatamente de uma ilustração para cada página, para cada uma das 20 páginas, ou se uma ilustração pode ser um pouco maior, ela vai ocupar a página quando o livro está aberto, né? Ela ocupa 2 páginas e aí você vai ter 2 pedaços de texto que você dividiu para uma ilustração. Então, você precisa primeiro fazer essa divisão da história e depois pensar nas ilustrações para cada uma das páginas que você dividiu. Porém, é importante lembrar que a ilustração num livro infantil, ela não é uma ilustração direta, né, simbólica. Por exemplo, eu estou falando de livro, vai ter um livro ali. Eu estou falando de escola, vai ter uma escola. Não, essa ilustração, ela compõe a história. Então, ela vai ser uma cena. Então, você não precisa pensar num desenho que remeta exatamente ao que está sendo escrito ali. Não é porque ali está escrito escola, caderno, mochila que esses elementos têm que aparecer na ilustração. A ilustração ela é um complemento da sua história. E aí depois disso você vai sempre pensando que o livro ele é um processo, né? Ele vai estar em construção. Então primeiro você pensou no enredo central, depois você escreveu a sua história, aí você dividiu a história, pensou nas ilustrações para cada página e agora você vai revisar esse livro e ver se está fazendo sentido a divisão que você tinha proposto lá no começo, se você pode reaproveitar uma ilustração para mais de uma página, como eu falei quando a gente tem o livro aberto, e aí você vai fazer essa análise. Depois disso, você vai saber exatamente quantas páginas tem o seu livro e quantas ilustrações você precisa. Aí, a partir disso, você consegue entrar em contato com uma editora, pode ser aqui com a gente da Letraria, seu livro vai ser muito bem-vindo, e você vai solicitar um orçamento. Então, aí você já tem a quantidade de ilustrações que você precisa e a quantidade de páginas do seu livro. Aí você vai saber se você precisa contratar um ilustrador ou, caso você já tenha as ilustrações prontas,
você também vai fazer ao longo desse processo com que elas se encaixem nessa narrativa que você dividiu. Lembrando que isso é um pouco mais difícil do que você começar a história do começo, dividir a história e imaginar ilustrações para cada um, para cada página. Se você já tem ilustrações prontas e quer encaixar essas ilustrações no seu livro, não é impossível, mas vai ser um processo um pouco mais difícil. Mas você tem que sempre lembrar isso, que a ilustração não remete imediatamente e diretamente ao texto. Ela é uma cena e complementa a história, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente tem esse conteúdo também por escrito no nosso blog e vários outros vídeos aqui do canal que falam sobre livro ilustrado, o que faz um ilustrador, como escrever um livro de fantasia, e também tem bate-papo com autores que já publicaram livros infantis aqui com a Letraria. Assim você consegue se inteirar mais sobre esse processo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!